Então, a legítima defesa entra na excludentes da ilicitude. Todos os meios moderados, necessários, que repelem injusta agressão, que é uma forma de conter a violência que a mulher viveu calada por décadas e décadas. Você é vítima, você tem que falar tudo o que você passou. Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Central do Direito. Meu nome é Marcos e hoje vamos debater um tema polêmico, tanto nos noticiários quanto no imaginário popular, a legítima defesa. Quando a lei nos permite agir para nos proteger e onde está o limite? Olá, eu sou Priscila Pinheiro e para nos guiar por esse assunto, que é ao mesmo tempo jurídico e social, trouxemos um advogado com 19 anos de experiência e atua nas áreas civil e criminal, com ênfase em plenário do júri. Convidamos o doutor Diego Emanuel da Costa. Seja muito bem-vindo à Central do Direito, doutor Diego. Muito obrigado, Priscila. Obrigado por vocês terem lembrado e chamado para que participasse do canal de vocês, Central do Direito. Que seja bem-vindo ao canal. Inicialmente, não tem como fugir, eu tenho que falar, né? Tem que falar que a Priscila é uma amiga dos bancos da faculdade, né? Então, assim, quando eu vejo os amigos crescendo, independente do serviço, do tipo de negócio que ele está seguindo, porque vários colegas nossos não seguiram o direito, só que são felizes e estão voando em outras áreas. O importante é a pessoa ter discernimento de que aquilo não deu certo, mas foi para outro canal. Então, assim, a Priscila continuou igual a mim. Eu, desde 1999, quando entrei para trabalhar no escritório como office boy, estagiário e secretário de advocacia, fiquei 10 anos lá, eu me vi na área do direito, que era um escritório de advocacia. Então, quando eu entrei na faculdade, quando nós entramos na faculdade em 2002, eu já tinha uma base de muito interesse e conhecimento, não técnico, mas de viver o dia a dia de um escritório de advocacia, de um cliente, de um processo que era físico na época, era tudo mais complexo, do atendimento ao cliente, de você ir ao fórum, que hoje ficou cada vez mais complicado, porque não precisa, tudo digital. Então, assim, eu vivi tudo isso. Então, meu primeiro dia na faculdade, eu lembro como se fosse hoje, foi, assim, dentro de um sistema que eu já via desde 99. Então, para a gente é muito interessante, eu fico muito contente por você estar desenvolvendo isso daí e ainda atuando na área, né, trabalhista, como você disse, e a gente vai seguindo o rumo, principalmente na área do direito, que é onde eu fui convidado para falar de uma matéria de suma importância e de extrema complexidade, que é a legítima defesa, heróis ou vilões. Então é muito complexa essa matéria. Ela, se você for dividir ela, tem que fazer acho que uns 5 programas. Perfeito. Doutor, muito obrigado, seja muito bem-vindo. O pessoal já viu, o doutor já deu uma pincelada, mas o pessoal já viu também no nome do episódio qual é o assunto que vamos tratar. Sim. E eu já, de cara, já pensei, esse é o assunto preferido das novelas, né? O pessoal adora falar sobre esse ponto. E a minha primeira pergunta já vem aí, né? A gente sabe, vê muito na novela. Mas o que o Código Penal brasileiro define como a própria legítima defesa, doutor? Bom, vamos lá. Então, vamos trabalhar no que a lei traz e fala sobre a legítima defesa. A legítima defesa... Deixa eu fazer antes de entrar no ensejo objetivo, né, que o que a lei determina, né, que está escrito na lei. O importante é as pessoas terem uma ciência e ter uma noção de que a legítima defesa ela é um assunto que não é uma situação de esconder crimes. Pelo contrário, atribui aquela necessidade que você vive naquele momento de um fato típico, né? E antijurídico, normalmente, mas que daí vem a legítima defesa, que é uma excludente da ilicitude e determina aquela situação como legal. Então, ela é um ato típico e legal, não deixa de ser, né? Porque você aí vai estar protegendo um bem, que é a sua vida, ou de outrem também. Então, na lei, ela fala o quê? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários,
repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Então, o que acontece? Nós temos que iniciar que se trata de uma matéria assim, de excludente da ilicitude. Então, muitas vezes você age de uma forma ilícita, entre aspas, mas a lei fala assim, olha, como você agiu, a lei fala que você não praticou delito. Então, a legítima defesa entra na excludentes da ilicitude, né? Que é o estado de necessidade, legítima defesa e o estrito cumprimento do dever legal. Isso é interessante, são as causas da excludente da ilicitude e a legítima defesa faz parte dela. Doutor, uma reação a uma injustiça, sempre ela pode ser considerada como legítima defesa? Né? Qual é a diferença que a gente tem entre essa reação e uma ação que realmente se enquadra no afastamento, né, da responsabilidade criminal? A própria lei, né, o artigo traz os requisitos para que você haja em legítima defesa de uma forma típica e antijurídica, mas legal. Então ele fala que você tem que fazer o quê? Você tem que usar moderadamente os meios. Então, aí é um dos requisitos. É uma contraprestação daquilo que realmente te ofertou de perigo, né? Então, aí é uma questão de suma importância, porque vamos dar um exemplo clássico do cara que entra na sua casa, né? Então, o seu bem jurídico está sendo instigado, está sendo adentrado, violado, e você precisa utilizar os meios iguais ao dele, muitas vezes, né? Então, vamos supor, ele entra com uma arma e você consegue, pode ser uma arma de fogo, uma arma branca, uma faca, e você consegue contê-lo, né? Então, meios moderados para você conter a violação do seu direito. Então, você age em legítima defesa. Mas, doutor, eu posso dar um tiro nele? Né? Aí depende da circunstância. Porque daí vai entrar numa outras circunstâncias e também matéria de direito, que é o excesso punível. Então, todos os meios moderados, necessários, que repelem injusta agressão, atual e iminente. Você não pode... Entrou uma pessoa para praticar um delito dentro da sua casa, você consegue ver essa pessoa, mas essa pessoa desiste e vai embora, você guarda a fisionomia dessa pessoa, daí você, daqui uma semana, você encontra ela andando na rua e fala, você entrou no meu quintal, você mexeu nas minhas coisas, eu vou agora pagar com o mesmo preço. Não existe, tem que ser atual e iminente. Então, assim, são requisitos necessários que a própria lei determina, e é aquilo que eu falei, é um assunto de extrema complexidade. Extrema. Acho que até por essa linha, na verdade, quando a gente até cita, né, legítima defesa, o exemplo do doutor, daqui uma semana eu não estou naquela situação de perigo. Né? Jamais. Então, não teria por nem iminente, nem atual. Ok. Certo. Doutor, pensando nesses termos, né, do direito, é possível diferenciar a legítima defesa em si do estado de necessidade, que é um outro termo, para um cidadão comum, né? Como que a gente distingue uma situação da outra? Sim. Assim, a legítima defesa, ela na realidade, uma situação onde o bem jurídico seu é sua vida, né? Que está em perigo ou de outrem, de um terceiro. O estado de necessidade que você disse é uma situação assim totalmente diversa, porque daí tem vários bens jurídicos envolvidos. Então, é a pluralidade de bens jurídicos envolvidos, diferente daquele único bem jurídico, vamos falar que é a vida, né? Então, por exemplo, você está andando... É legal o direito penal porque... Você tem exemplos, assim, muitas vezes não tão cruciais, mas ele traz uma luz para você entender. Você está andando na rua, de repente você vê um cachorro feroz ali e vê uma pessoa sendo atacada
e você mata esse cachorro. É até difícil eu falar isso. Deixa eu falar uma coisa. Eu vou dar um outro exemplo. Porque assim, hoje nós temos uma proteção dos animais que eu acho fantástico, né? Porque Leonardo da Vinci, lá na década dele, nos tempos dele, já falava de que seria de suma importância, inteligentíssima pessoa que descobrisse algo que protegesse os animais. Leonardo da Vinci. Então, séculos e séculos atrás. Daí a gente está numa situação em que a defesa dos animais, que eu acho justa, eu sou favorável, embora muitos ainda não entenderam a lei, mas assim, a gente dá o exemplo muitas vezes porque é conhecido do direito penal. Então é mais fácil das pessoas entenderem. Isso que eu quero deixar bem reservado, até por conta, para evitar qualquer discussão futura, né? Tanto é que eu falo isso no tribunal do júri. Quantas júris na minha vida, que não são poucos que eu já fiz, desde 2012, fazendo júris. Semana passada eu fiz um júri. Então, assim, a gente se dá em casos que nem... Está sendo reiterado, que é o feminicídio. A tentativa, a consumação. Mas, doutor, você vai lá, você vai brigar com o pessoal, você vai falar que a Lei Maria da Penha não funciona. Graças a Deus que a Lei Maria da Penha existe. Que é uma forma de conter a violência que a mulher viveu calada por décadas e décadas. É aquele lance das pessoas medir força. Né? Porque o homem é determinante de uma força maior e muitas vezes ele utiliza disso daí para sobrepor a condição de mulher. E isso já é um crime, né? Porque nós temos que respeitar, e sendo ele maior no sentido figurado, né? Como todo mundo prega isso daí, ele tem que ser contido. Então, as mulheres muitas vezes ficavam submissas ao ponto de apanharem e ficar quieto. Né? Ninguém tem direito de bater em ninguém, relar a mão em ninguém, sem aquele permitir. Né? Então, eu julgo isso sempre, sou favorável à Lei Maria da Penha. Muitas vezes vem mulher, desculpa fugir um pouco. Não, mas muitas vezes vem mulheres no meu escritório e falam assim, mas doutor, eu me arrependi, eu não deveria ter feito aquele boletim de ocorrência contra ele. Aliás, veio uma semana retrasada no meu escritório, ela nem voltou mais. Ela falou assim, então, doutor, ele está preso e agora eu vou ser ouvida na audiência e eu sou vítima. Eu falei, você é vítima, você tem que falar tudo o que você passou. Tudo. Sem tirar uma vírgula. Você não pode aumentar. Você tem que passar o que você viveu na mão do crápula. Mas, doutor, me indicaram que o senhor é bom. Não, eu não sou bom para resolver problema desse tipo, não. Pelo contrário. Eu não vou prestar de acompanhar a senhora numa audiência de instrução de que a senhora é vítima para a senhora chegar lá e falar que a senhora está arrependida. Porque daí você vai colocar na rua mais um canalha que bate em mulher. Então, e eu falo o seguinte, e tem outro detalhe que as pessoas esquecem. A mulher, ela vai lá, ela faz toda aquela circunstância quando toma coragem, porque muitas vezes elas são condicionadas a uma situação vexatória dentro de uma delegacia. Tá? Isso é bom falar. Vexatória, ela passa vergonha e vexames com as pessoas da própria delegacia muitas vezes. Não, mas isso não é nada. Não. Minimizando. Isso é tudo. E quantas vezes eu precisar vir aqui, eu vou vir. Só que nós temos uma posição para chegar e falar isso. As pessoas são coitadas. Já estão muitas vezes abaladas emocionalmente. Né? Então, Limeira é referência na Delegacia de Defesa da Mulher desde a época da, então, saudosa
vereadora Elza Tanque, e saudosa delegada doutora Nilce Segado, do qual eu tinha uma amizade extrema, estrita, né? Um jeito popular da gente falar. Eu não pedia licença para entrar na delegacia quando era a doutora Nilce. Eu ia entrando, com todo respeito. Mas, assim, era referência e de Limeira partiu para o Brasilzão. Então, Limeira, nós temos o quê? Eu admiro muito que passou várias delegadas aqui. Doutora Andréia, dentre outros, até alguns delegados compondo uma saída de outras delegadas. Hoje, se eu não me engano, voltou a doutora... Eu não vou lembrar o nome dela de plano, mas ela retornou na Delegacia de Defesa da Mulher de Limeira. Mas passou uma delegada aqui, nova, uma menina nova, mas cheia de vontade. Aliás, no júri de semana passada, ela esteve prestando depoimento como testemunha de acusação. A doutora Evelyn Caff, ela é uma pernambucana, cearense, ela é nordestina. Aliás, eu fiz um elogio gigantesco, porque o juiz muitas vezes não acompanhou o trabalho dela na cidade, que foi pouco, mas foi um trabalho brilhante na cidade de Limeira, frente à DDM. Eles instituíram, já havia, mas ela trouxe com mais eficácia o setor pós-trauma das mulheres. Porque é de extrema importância isso. Não é só das mulheres. Olha, nós da vítima. Nós não, mas é importante. A nossa audiência é muito ampla, doutor. E esse assunto ele é. De sumo interesse da nossa audiência. Não adianta você chegar e falar assim pro cara. Porque hoje, a partir teve uma alteração na legislação da Maria da Penha, que a delegada ela já pode... Antes tinha que... Chegava a situação, a delegada elaborava toda uma situação flagrante ou inquérito para apuração. Daí ela verificava que havia necessidade extrema para impor as medidas protetivas, né, que a lei determina. Daí o que ela fazia? Ela mandava para o fórum, o Ministério Público manifestava, o juiz decidia. Hoje não, hoje ela já pode decretar a medida protetiva. Então, o que acontece? Isso já foi fantástico. Então a delegada vê a circunstância, porque é ela que está vivenciando aquilo, ela já está com a vítima, daí ela consegue encontrar um acusado, né? Então já decreta a medida protetiva. Você não pode chegar perto dela por 300 metros, não pode ter contato por rede social, por telefone, por nada. Só que tem um problema, o cara vai preso muitas vezes. Isso faltava. Então, toda uma assistência psicossocial para aquela vítima. Fantástico. Então a doutora Evelyn, na época, começou a trabalhar muito bem com isso. Só que daí tem um outro ponto que precisa de uma atenção, que é o autor dos fatos, que é o homem. Então, precisa trabalhar a personalidade desse cara também, para que ele não cause com outras mulheres ou com a mesma os fatos que ele causou. Muitas vezes a gente fala violência doméstica. A pessoa liga a violência doméstica com o quê? Com agressão. Apanha. Não, meu. É aquilo que eu falei, ninguém pode bater em ninguém, não pode relar a mão em ninguém desde que ela não autorize. E com violência menos ainda. Só que existe uma violência psiquiátrica, psicológica, que acaba com a pessoa. Então a gente vive isso em direito penal. Então a gente consegue ver os dois lados da moeda. Mas doutor, você é advogado criminalista, você defende bandido. Não, eu defendo direitos. Eu defendo bandido, eu defendo direitos. Minha função é essa. Mas vamos trabalhar com esse cara que erra. Tem gente que, infelizmente, não tem conserto, mas a maioria tem. Então, ela fez isso, ela trouxe esse outro lado da Delegacia de Defesa da Mulher, né?
E, assim, ela fez um trabalho brilhante. Ela está em Araras. Uma pessoa que eu conheci desde o início, que chegou na comarca de Limeira. Então, assim, eu admiro muito o trabalho dela. Fiz questão de enaltecer junto ao plenário do júri, para que os juízes e os promotores soubessem. E espero que ela esteja implantando isso lá na cidade de Araras, o qual eu gosto muito, conheço muitas pessoas lá. Então, assim, ela é de suma importância. Mas, assim, desculpa a gente sair um pouco do enredo, doutor, fique à daquilo vontade. que nós estávamos falando. E só para concluir, a mulher que vai lá por dó, falar, desfazer aquilo que ela falou, ela vai praticar um crime. Então eu falo, orienta a minha cliente. É que muitas vezes a pessoa contrata um profissional inexperiente e por conta até da questão honorária, ele vai falar, não, vamos lá que a gente já resolve isso daqui, a senhora vai lá na audiência, a senhora fala que não era bem assim, a senhora entendeu de uma forma e não é... O Ministério Público, o que ele faz? Ele vai apurar um crime que ela praticou. E eu já vi a pessoa sair de uma audiência, sendo oficiada a delegacia para que apurasse um crime que ela havia cometido. Falso testemunho. Muitas vezes, até comunicação de falso crime. Então, tem várias situações de crimes que ela vai ser. Então, ela vai ser penalizada 2 vezes. Ou seja, com a violência que ela sofreu física ou psicológica e com a violência física ou psicológica, e depois vai ter que sofrer também para assumir um compromisso de responder um processo crime. É muito complexo. Doutor, fique à vontade para deixar o assunto ainda mais abrangente, né? Sim. Como a gente falou, precisa de 5 episódios e com certeza, né, são muitas informações, Isso mesmo. Mas a nossa audiência ela é composta de profissionais e também de várias pessoas que procuram o nosso canal para ser mais informados. Com certeza. Então, pode ter certeza que todo o conhecimento compartilhado é de grande valia. E aí, já que o doutor fugiu do tema, eu vou aproveitar a fugida. Pode falar. E eu vou fazer uma pergunta sobre isso, porque assim, algo que o doutor, né, já compartilhou com a gente é essa questão da tratativa, né, que acontece dentro da delegacia. Então, acho que é muito importante a gente orientar a nossa audiência que é importante procurar um advogado desde essa fase, né? Para que ele vá já prestar o seu depoimento acompanhado de um profissional. E um outro ponto também, né, da fala do doutor aí que eu queria também explorar só um pouquinho mais, esse suporte emocional, né? Onde hoje, quando a gente pensa no modo geral, o doutor citou o feminicídio, mas nós temos aí uma sociedade muito doente, né? Quando a gente fala emocionalmente, né? Psicologicamente, com certeza. Muitos afastamentos por esse motivo. E um alerta, né? Para quem está nos assistindo, né? Que muitas vezes convive com um familiar, e pode ser tanto a mulher quanto o homem que estão dando indícios de violências, mas por estar em uma situação emocional tão desgastada, tão cansado na sua vida social, e que vai dando alguns sinais. Então, se o doutor puder compartilhar com a gente um pouquinho dessa vivência, né? Uns sinais de alertas ali, para que, enfim, a nossa audiência fale, puxa, isso passou dos limites, né? Aqui já não é mais uma tratativa aceitável. Isso não deveria estar acontecendo. Acho que seria de grande valia a gente falar sobre isso. Vamos falar. E eu tenho um caso real sobre essa situação. Você falou uma coisa interessantíssima, que parte para sua área também. Você imagina uma mulher que vive num ambiente devastado psicologicamente por abusos do seu companheiro, do seu marido. Você acha que essa pessoa vai conseguir, dentro do seu trabalho, dar do bom e do melhor, tudo aquilo que ela poderia estar oferecendo para aquela empresa que paga o salário dela, e espera que ela preste o serviço da melhor maneira possível? Ela não vai conseguir. Então, os primeiros sinais é ali, com os colegas da empresa.
Porque essa pessoa que chegava todo dia assim, tranquila, sorridente, tal, ela vai começar a faltar e ela vai começar a chegar de maneira diferente, cabisbaixa, triste. E eu vou chegar no exemplo da minha cliente que me contratou para fazer o júri como assistente de acusação. Foi o primeiro júri de assistente de acusação que eu participei. Ela me contratou, ela é vítima de um tentativa de feminicídio. Foi um caso que aconteceu lá no Ernesto Kiel. Eu fui contratado para acompanhar esse júri com assistente de acusação e eu fiz várias entrevistas com a minha cliente. Várias entrevistas eu fiz. Porque eu sou um caminho mais curto para que o Ministério Público entendesse melhor o processo. O Ministério Público, muitas vezes, na maioria das vezes, ele não tem contato com a vítima. Ele tem só o processo, onde é apurado todos os depoimentos, desde solo policial, como no processo judicial, instrução processual. E eu conversando com ela nem citou muito esse detalhe. Na audiência ela citou. Eu falei, nossa, ela não falou para mim. Então ela falava o seguinte, que ela ia trabalhar numa loja do centro e o marido ficava indo atrás dela para ver quando ela saía para o almoço, se na hora do almoço ela saía para almoçar com alguém, quando ela voltava, se realmente ela estava trabalhando. Então, como ela disse, aquilo ficou ruim, porque as pessoas começaram a ver ele andando pelo centro. Fala assim, ô fulana, eu estou evitando falar o nome. Fulana, o seu marido ele passou ali na rua. Será que ele quer falar com você? E a pessoa nem imaginava, a colega do trabalho. Então, olha a situação que vive uma pessoa, né, presa dentro da sua própria casa, ameaçada constantemente, agredida constantemente. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela não tem preparo emocional para nada. Aí vem a função do profissional. Ah, mas é caro, doutor. É caro. Eu não tenho dinheiro para pagar. Mas a questão é o seguinte, nós temos um contato melhor dentro das unidades de delegacia. Não que eles tratam mal, não dão atenção. É que muitas vezes são tantas circunstâncias que chegam reiteradas de pessoas que enchem o saco na delegacia e não está sofrendo nada. É mais uma que está ali só para perturbar, que passa a generalizar. Aí o olhar para aquele caso que é extremo passa a ser um olhar diferente, igualitário de tantos outros. Então o profissional, o que ele vai fazer? Ele vai conversar com a cliente, vai levar a cliente até uma delegacia, vai saber pontuar tudo certinho, as circunstâncias. Ah, não deu tempo, doutor, eu apanhei e já chamei a polícia. Vamos lá, liga, a gente acompanha para ter um melhor parecer junto de tudo aquela circunstância. Então, a atuação do advogado é essa ligação direta com a unidade de delegacia, de polícia, de uma forma mais abrangida. Então, a gente sabe o que está fazendo. É diferente de outros, né, da própria vítima, outros familiares que não vai saber agir, porque está no olho do furacão. Nós somos parte fora do contexto, a gente só está ali como profissional. Então a gente tem um olhar clínico, tem um controle emocional, tem todo um preparo para estar indo acompanhar a cliente da melhor forma possível e atribuir das condições melhores para que a delegacia proceda da melhor maneira com aquele caso. Então é de suma importância o profissional nesse momento. Excelente. Voltando para a legítima defesa, quais são os limites, né? Quando a gente fala assim, até aqui
a gente entende a legítima defesa. Mas a partir desse ponto agora virou um excesso e esse excesso pode ser punível por lei. Com certeza. Então vamos lá. Vamos dar o exemplo da pessoa que ela vem para te roubar. Né? Então você está no carro. Já estou dando outro exemplo, porque o comum é pular no quintal da sua casa. Sempre esse exemplo. Vamos lá. Você está descendo o carro, totalmente tranquilo. Né? Você nem imagina que você vai sofrer alguma situação. Então você desce do carro, fecha a porta, sua família muitas vezes. Aí chega uma pessoa e anuncia um assalto. Aponta uma arma de fogo. Não é recomendável você revidar. Não é. Você certamente vai tomar um tiro e vai morrer. Altas chances. Muita. Então a própria polícia orienta. Os policiais militares sempre orientam. Não revide, né, alguma circunstância nesse ponto, desde que você saiba o que está acontecendo. Então, muitas vezes, você está se colocando numa situação, então você chega na sua casa, uma pessoa vem, mas você tem um conhecimento específico de defesa pessoal, algo do tipo, você percebe que aquele cara está meio nervoso, então o cara vem e você consegue, dentro daquilo que ela fala, moderadamente utilizar dos meios e cessar aquela circunstância. Ou você tem um porte de arma, você pega, dá um tiro na perna dele e consegue cessar alguma situação de violência. Você já conseguiu conter o agressor. Então você atribuiu dos meios necessários, contidos, de uma violência atual iminente. Então você conteve. Acabou ali. Chama a polícia vem, acabou. Aí, muitas vezes você, numa circunstância emocional assim, extrema, o que você faz? Ele dá um tiro, você consegue se esquivar, pega uma arma de fogo e vai lá e descarrega no carro. Pá, pá, pá. Aí você vai ser punido pelo excesso. É inevitável, você vai ser punido pelo excesso. Culposo ou doloso. Tá? Então, tem os dois meios que você será punido. E pode ser cruel. Dentro de um plenário do júri, o excesso pode ser cruel. E você pode colocar em risco uma circunstância que estava certa e resolvida. Então, essa é uma situação. Acho que você pediu para eu diferenciar, né? E essa é a minha próxima pergunta, inclusive. Essa diferença do... Desculpa. Não, fica tranquilo. Tá. Essa minha dúvida já surgiu na hora desse excesso, da diferença do doloso e do culposo. Sim. Então, vamos lá. Nós temos o quê? Nós temos uma situação em que você atribui de uma condição de excesso, vamos supor, a arma de fogo, você atira mais que já tinha contido a pessoa e você mata ela. Você vai responder pelo excesso. Porque você estava tudo resolvido, você conteve ele pelos meios necessários. E você vai responder dolosamente. O culposo é o seguinte... Eu tenho que dar esse exemplo, porque não tem outro jeito de eu explicar. Isso tudo num plenário do júri é tão complexo, mas é por isso que é bom exemplo, né? Nessa conversa tranquila. Vamos supor, você é invadido um direito seu e uma pessoa de um porte físico bem maior que o seu, vem tentar te agredir. O que você faz em sua legítima defesa? Você vê a oportunidade, você pega um pedaço de pau e fala, eu não vou dar conta desse cara. E joga um pedaço de pau, dá uma paulada na cabeça dele, esse cara vem e morre. Porque pega no lugar
os especialistas sabem melhor que eu, médico, né? O cara bate num lugar que não podia, vai ser fatal, ele cai, bate a cabeça, como você bem deu o exemplo. Aí, nós temos a seguinte circunstância. Ele não previa isso. Ele se defendeu numa circunstância onde a pessoa tinha um porte físico maior, ele tinha uma condição maior e melhor para resolver aquela situação contra você. E você, na iminência, pegou uma primeira coisa que tinha uma pedra, jogou nele para tentar desvencilhar, e esse cara veio a falecer. Então é nítido a circunstância que você não usou de uma vontade e consciência de matar ele. Não, que é o dolo, vontade e consciência. Você atribuiu de uma situação de autodefesa, uma legítima defesa, e somente para que ele saísse de perto de você. Mas teve, na ocasião, a infelicidade dele vir a óbito. Então você vai responder por um homicídio culposo, onde sequer vai a júri popular. Essa é a diferença. Entendi. Doutor, tá até voltando naquele ponto do trânsito, me surgiu uma dúvida. O policial sempre, ele mesmo, de folga ou não, ele sempre vai atuar para defender o cidadão. Mas no caso de uma outra pessoa com porte, ele vê um outro cidadão sendo abordado. Ele intervir não entraria nesse ponto, ou ele, entre aspas, tem o direito de intervir e tentar ajudar um outro cidadão ao testemunhar? Ele pode ajudar, sim. Aí cai até na questão do... Até você fez a pergunta para mim, o estrito cumprimento do dever legal seria o do policial. Mas cai naquela circunstância, você fez a pergunta da diferença do estado de necessidade. Isso. Eu falo porque São Paulo assim, tá muito comum essa... Sim, cai na circunstância do estado de necessidade. Eles são, assim, as diferenças das excludentes são muito próximas, então assim, são questões específicas. Então, aí, quando você vê uma violência iminente contra um bem jurídico terceiro, você atribui do estado de necessidade. Então, você pode ajudar a conter e se você pode fazer isso e sabe fazer isso, nada mais justo que o faça. Né? Então você pode atribuir daquela condição sua, de um porte, mesmo não sendo polícia, vai ter um porte e ajudar aquela outra pessoa que está sendo violado o direito dela. Também não responde crime, porque é excludente de ilicitude. Sempre dos meios moderados. Sim. Doutor, como um juiz ou júri avalia o meio utilizado, a reação, né, ali realmente moderada, quando a lei ela leva em conta o fator emocional no momento? Então, o medo, a surpresa, na hora de julgar, se houve excesso? O juiz... Então, vamos lá. Então, são crimes... Nós temos que dividir os crimes contra a vida e os crimes comuns. O juiz ele faz uma análise dos crimes comuns, que é onde ele julga, né? Ele faz uma análise correta da lei. Mas dentro daquela circunstância da audiência, então, por exemplo, ele vai ouvir o acusado, aquele que atribuiu da legítima defesa. Ele vai ter um interrogatório dele, vai ouvir e tal, e dentro daquela circunstância do depoimento dele, ele vai ter uma análise de como foi vivenciado aquele momento. Daí ele vai conseguir, dentro dos critérios legais e da consciência dele também, não podemos deixar de levar em conta, porque o juiz também tem o poder de julgar pela consciência dentro dos parâmetros legais. Ele vai conseguir estabelecer um critério da legítima pura e simples ou de algum excesso que houve e punir pelo excesso. Já nos crimes contra a vida, quem julga isso são os jurados. Né? Então, dependendo da situação, os juízes ali, aqueles 7 jurados, são juízes da causa. Então, eles que têm que entender isso, que houve um homicídio privilegiado,
se houve uma legítima defesa, e o excesso, como que aconteceu. Dependendo da circunstância, é cessado na votação dos quesitos, passa para a decisão do juiz singular. Por exemplo, só para vocês entenderem, numa tentativa de homicídio, as teses que a gente levanta muitas vezes é um homicídio privilegiado ou até uma lesão corporal, desclassificação para lesão corporal. Quando o juiz quesita a desclassificação, os jurados votando pela desclassificação, o que o juiz faz? Ele cessa o julgamento naquele momento e passa para um julgamento do juiz singular dele, porque daí saiu da alçada dos jurados. Então, é uma lesão corporal que cabe nos crimes comuns, é onde o juiz que vai julgar. Então, funciona dessa forma. Mas o juiz, ele tem, dentro daquela circunstância da audiência, do que foi demonstrado toda na produção de provas, ele tem como verificar a possibilidade de analisar a legítima defesa propriamente dita, absolvendo o cara pela legítima defesa, ou ele condenando pelo excesso praticado. Certo. Doutor, a legítima defesa, ela traz, né, muitos casos, o doutor já compartilhou muitos aqui com a gente. Fico muito grato, até no começo o doutor estava se desculpando de sair do tema. Eu falo, cara, isso é o que enriquece muito a nossa conversa então, aqui. Não tem como, né? Fica muito interessante de assistir, de acompanhar. Mas eu ia pedir mais um. Mais um caso. Sim. Que o doutor pudesse representar a questão da legítima defesa, né? E que um caso que deixe claro esses conceitos que a gente está aprendendo aqui junto com o doutor. Tá. Um caso real, você fala? Nós temos... a gente tem... Esses dias desculpa. É que é tanta coisa, tá passando um filme na minha cabeça. Mas esses dias eu vi um vídeo... na internet, lá em São Paulo, um assalto de aquelas motocicletas grandes, sabe? Uhum. Nossa, as pessoas são vítimas daquilo em sinaleiro, né? Muito. O que acontece? O casal tava com a moto, parou. E veio 2 moleques assim, parou do lado. Já tirou a arma de fogo, foi isso, o assalto, sai da moto. Só que o cara era policial. Então ele vivenciou 2 circunstâncias ali. O estrito cumprimento do dever legal, como agente da segurança pública, e legítima defesa da própria vida. O que aconteceu? Na hora que o menino pegou, apontou a arma e falou, isso é um assalto, desce da moto, não sei o quê, a mulher dele correu, ele saiu. Na primeira oportunidade, com todo o cuidado, porque tem muita gente na rua, aí cabe a um agente de segurança pública, porque ele sabe agir nesse momento. Uhum. Ele sacou o revólver, mas o bem jurídico era ele que estava sendo ameaçado. Ele sacou o revólver e deu o tiro num assaltante que estava na moto dele e o outro fugiu. Foi isso mesmo. Então, esse é um exemplo típico. Tem um outro exemplo também, que é a rede social. Então, graças a Deus que existe a rede social, porque você vê tantas coisas ruins, mas coisas boas também. Uhum. Fake news, mas coisas de extrema valia. Também moto, porque em São Paulo não tem jeito, cara. Você anda com moto de valor considerável, você tem 90% de chance de ser assaltado. Infelizmente. Também, o cara parou no sinaleiro, só que esse daí eu acho que ele estava sozinho. Ele estava sendo assaltado, porque parou o outro da moto, porque sempre eles vão em 2, porque um vai embora, o outro monta na moto do cara e vai embora. Só que tinha um policial atrás. Ele desceu do carro e condicionou tranquilamente. Mas tranquilamente, por isso que eu falo, é o preparo que o agente público tem de segurança. Né? Tranquilamente ele desceu do veículo dele, foi e conteve o assaltante. O outro percebeu, foi embora, deu fuga. E ele conteve o assaltante.
Então, ele atribuiu do estrito cumprimento do dever legal, dos meios moderados, e aquele cara foi preso. Então, esses são os exemplos assim que eu consigo trazer, porque é muita coisa que passa na cabeça, mas reais, assim, tirando os exemplos de fictícios, né, que a gente trabalha, são esses daí que acredito que as pessoas que estão assistindo vão entender. Sim, até compartilhando, o pai de um amigo meu recentemente, não tem 2 meses, ele é delegado aposentado. Estava ali andando pela região da Paulista, foi abordado, pediu o celular. Ele só entregou o celular tranquilamente. Na hora que o meliante ia sair, ele só fez um disparo na região da perna, pegou o celular, chamou a polícia, conseguiu resolver toda a situação, deu a entrevista depois, aquela calma, né? Mas é sobre o preparo que o doutor está comentando, né? Como Nós não temos. Né? Eu não tenho. Não adianta eu falar que eu vou ter, que eu não tenho. Eu já fui assaltado. A primeira circunstância minha foi sair correndo. Olha, que absurdo. A reação você reagir a um assalto, não pode. Você imagina você sair correndo. Até o segurança de uma loja que estava do lado virou e falou assim, isso foi em 2012, eu lembro que foi meses antes do meu casamento. Ele falou assim, rapaz do céu, ele apontou a arma para você. Eu falei, Deus que colocou a mão, ele queria o veículo, foi embora. Então, assim, eu não tenho preparo emocional para agir nessa Mas, doutor, eu acho importantíssimo até compartilhar isso com a nossa audiência. Nós não sabemos qual vai ser a nossa reação. Né? Sim. Então, até essa questão de repente, nossa, ficou até com vergonha de falar. Não, gente, a gente não sabe. Eu não sei. Ninguém se prepara para uma situação dessa. Né? Verdade. Então, pega a gente de surpresa mesmo e as reações, enfim, são as mais variadas. Né? A gente não sabe. E o que é interessante, de repente, numa situação, tomara que não, né? Sim. Que o doutor não passe por isso, mas não dá para saber se vai ser a mesma reação, né? Não dá tem pra momento saber. de vida, tem, enfim, maturidade, tem muita coisa, né, que a gente passa. Então... Muita coisa. E assim, eu sempre trabalho, nossa, aí é um assunto tão polêmico. Mas assim, eu vou só dar um feedback, assim. Eu evito falar isso em plenário do júri. Eu evito falar isso. Mas assim, doutor, você é a favor do porte de arma? Aí que está um ponto de interrogação do tamanho do mundo. O meu amigo, ele vai me matar. Não cita o nome. Ele mexe com isso daí, né? Tem empresa que vende armas e tal. Mas assim, precisava fazer. A pessoa que quer ter uma arma, ele precisa ter preparo emocional. Pô, ele precisava passar. Você já viu aqui, quando você decide assim, você com a esposa senta e fala assim, não vamos ter mais filho. Não vamos ter mais filho. Então, beleza. Então ela chega e fala assim, então eu vou procurar um urologista para saber como funciona a cirurgia da vasectomia e tal. Não, tá bom. Então teve todo um consentimento ali do casal, que é a primeira pergunta que o médico faz, mas se sua esposa consente com essa situação... Tal. Daí, quando você passa pelo plano de saúde, você passa por uma equipe técnica, psicológica, né? Porque muitas vezes você é novo ainda, tal. Daí autoriza você a fazer a cirurgia. Eu não sei exatamente se funciona desse jeito, eu acredito que não. Você tendo requisito, você cumprindo os requisitos da lei, você pode ter porte de arma. Daí você vai lá e compra a arma. Tem diferença, né? O porte de arma não é que você pode sair na cintura que nem o faroeste, andando mole aí. Né? Não é assim que funciona. Tem todo... Por isso que eu falo para você, é um assunto polêmico e tal. Então eu acho que deveria migrar uma circunstância psicológica também para esses casos.
Então, por exemplo, se você tirar a carta, você não vai fazer o exame psicotécnico, você não passa pela psicóloga lá? Eu acho que o CAC tem esse. O CAC tem isso daí? Mas eu não sei até que na verdade, eu acho funciona. que, pelo meu conhecimento, também existe avaliação psicológica, mas para aquele momento. Mas eu acho que até o que o doutor está pontuando, de repente, um acompanhamento. É uma situação também crise, né? de momentos de vida, né? De repente você você precisa renovar, né, essa autorização. Mas eu acho que seria um acompanhamento mais intenso, até pelo ponto que a gente comentou, que a sociedade está muito doente emocionalmente, né? E aí essas ações, sem considerar muito o preparo que o policial tem, né, em relação a essas reações. E outra coisa, eu vou mais além. Nossa, a gente fica até amanhã aqui. Sim. Eu vou mais além. Dentro de casa, eu tenho uma filha de 7 anos. Manuela, ela é terrível e curiosa. Tudo bem que quando você tem um porte, você sabe desmuniciar lá, guardar bonitinha, então não tem jeito. Cara, a minha filha é capaz de subir no local onde está, achar e capaz de colocar munição. Ela é terrível, porque ela é esperta, é curiosa. Não pode. Ela vai entender, não pode. Mas você vai mostrar para seu filho, o papai tem uma arma aqui e tal, mas não pode mexer e tal. Você vai sempre manter escondido, você não vai falar. Inclusive, por lei, o CAC é obrigado a ter o cofre até para essa situação. Tá aí, ó. Importante. Ter o cofre para guardar a arma. Tá aí, ó. Mas não são todos que têm Não cofre. são, com certeza não. Fica muitas então, vezes assim, amostra até. Eu falo para Luciana, né? Porque a Pri conhece a minha esposa, porque eu namoro ela desde a época da faculdade. E tô com ela até hoje. Então, assim, eu falo para Luciana, a Manuela, ela é fogo, a gente tem que estar sempre conversando, porque... E todas as crianças hoje são assim. Todas as crianças são assim. Né? Então, assim, nos Estados Unidos tem muitos casos das crianças levarem arma de fogo para a escola e matar todo mundo lá. Por quê? Porque lá o porte é livre, todo mundo tem acesso à arma de fogo. E o filho vendo, pega e não tem o preparo e vai lá e faz... tudo bem que cada um tem... são pessoas que já têm problema psiquiátrico. Mas é complexo, é um assunto que é interessantíssimo até falar com um advogado de um psicólogo, um psiquiatra, assim, de extrema importância isso daí. Não, ótimo. Porque quando a gente fala do tema, né, legítima defesa, acho que a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é essa situação de, enfim, ter uma arma legalizada para esses momentos, né? Mas é importante a gente, né, abranger um pouquinho. É lógico que é um assunto que, como o doutor disse, a gente vai até amanhã. Mas alguns pontos ali de alerta, né? Não é só a vantagem, também existe alguns riscos, é importante a gente tratar. Com certeza. Doutor, quando a gente fala, né, da defesa ali no momento ali, tribunal de júri, enfim, né, como provar essa legítima defesa, quais são os maiores desafios para o profissional, né, para o advogado, onde ele busca comprovar que o seu cliente ele agiu dentro da lei? Aí é um assunto de extrema dificuldade, até porque precisa de uma técnica psicológica. Quando estou falando do crime contra a vida que vai a júri popular. Então, são elencados, se eu não me engano, acho que 30 e poucas pessoas, 25 sorteadas, daí tem mais algumas pessoas no caso de houver algum problema, então ela fica ali na reserva, vamos falar assim, para vocês entenderem. Mas 25 pessoas vão estar lá para iniciar o sorteio, para 7 pessoas serem escolhidas para compor o conselho de sentença. São 7 pessoas da sociedade comum. 7 pessoas que têm a vida com a gente. Não têm, muitas vezes, conhecimento técnico, têm a experiência da vida. E a gente não sabe o que eles passaram ou passam dentro de casa. Não tem como você saber. Aí vem a questão do profissional, e eu trabalho muito isso
é que fica a dica para aqueles que querem fazer júri, atuar em plenárias do júri. Eu sou uma pessoa que eu leio muito sobre a psicologia, né? Leio muito sobre as manifestações assim das pessoas no sentido corporal, né? Eu sei, a gente trabalha muito isso daí. Muitas vezes um simples movimento da pessoa, você sabe como que ela vai agir numa votação? Durante a sua fala, né? Eu vou contar um caso aqui. Eu não cito nomes, então eu posso contar. Foi assim, ó. Foi uma tentativa de homicídio. Eu estava defendendo o réu. Amigos da rua. Uma briga de bar. Discussão de bar. Bebida alcoólica. Doutor, qual é a porcentagem de crimes que vão a júri popular contra a vida de fatos? 90% briga de bar. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Ou num churrasco, algo do tipo. Os passionais são grandes também, mas a maioria é esses casos. Vizinhos da mesma rua. Pessoas maravilhosas. Aliás, depois eu conheci quem era esse réu. Depois eu conto para você. Eles tinham bebido no bar, saiu meio alterado. Um morava aqui, outro morava aqui. Os meninos estavam jogando bola, bateu no portão desse daqui. Esse ficou todo alvoroçado, bravo, pegou a bola, furou a bola do menino e jogou, porque caiu no quintal dele. Sai daqui, eu não quero. Mas por causa da bebida. Aí o amigo lá da casa de baixo, que estava com ele no bar, falou: onde já se viu? Por que você está fazendo isso com os moleques, não sei o quê? Fica quieto, não sei o quê. Aquela... Ele foi lá e os dois foram num combate, ele tacou a faca no cara. O cara sofreu a facada, chamou a ambulância, SAMU, não lembro nem se tinha SAMU naquela época, esse júri faz tempo. Eu lembro que esse processo tinha mais de 12 mil páginas. 12 mil. Por quê? Essa vítima ficou tanto tempo no hospital, então o Ministério Público sempre pedia atualização do prontuário médico da vítima. Eu tive que analisar tudo. Por quê? Eu consegui desclassificar essa tentativa de homicídio para lesão corporal. Por quê? E vou falar a situação da jurada. Quando ele foi socorrido, levaram ele para a Santa Casa ou para a Unimed, não lembro. E eles pegaram, só suturaram e tiraram o raio-x do cara. Raio-x. Raio-x é fratura. Eu sou curioso, eu vou atrás das coisas. Então você buchou, quebrou, tudo que é calcificado vai ser raio-x. Por exemplo, um cálculo renal, um cálculo não sei do que, tal. Se era raio-x, não tinha nada. Costuraram, popularmente conhecido, liberou ele. Ele chegou na casa dele, não demorou 2 horas, esse homem começou a passar mal, vomitar, tal. Voltou para o hospital. Tinha furado uma alça intestinal. Então, o que acontece? Aquelas fezes e sujeiras espalharam, começou a dar infecção, febres, vômito, tudo. Ele voltou. Resumo da ópera. Esse homem ficou aproximadamente 11 meses, de 8 a 11 meses, abrindo e fechando, onde não tinha mais, a pele não aceitava mais, perdeu aquela... Daí ele ficou exposto. Eu lembro das fotos do processo. Abriu, então não fechava mais, colocava um papel filme
e fazia as limpezas, até que ele veio a óbito. E ele tinha um agravante. Ele era fumante. Tabagista. Fumante. Eu consegui demonstrar isso, que o simples fato da lesão, da facada, não foi a condição da morte dele. A morte dele se deu por erro médico, porque se desde o início tivesse feito o procedimento correto, ele poderia estar vivo. Né? E daí eu fiz uma analogia. Aí eu ganhei o júri. Eu lembro da manifestação corporal dos jurados. Eu fiz uma analogia de um conhecido meu que é veterinário. Eu falei assim, nós, muitas vezes está ruim, vai para o hospital, a gente é maltratado. Não dá atenção para a gente. Trata a gente como um lixo. Saiu de casa para vir encher meu saco no meu plantão. E as pessoas já vivenciaram isso. Aí, eu dei o exemplo do meu amigo, que ele é veterinário, o amor que ele tem com os animais. Ele falou, a felicidade dele é quando ele salva a vida de um animal. Todo mundo percebe. E quando morre, ele chora. Um cachorrinho atropelado na rua atrás, ele ajuda. Aí eu fiz analogia com o médico. E quantas pessoas já foram maltratadas dentro de um hospital? Foi ali que eu ganhei o júri. Eu trouxe essa informação. Na hora que eu percebi a reação corporal dos jurados, eu falei, eu vou ficar nessa tese. Eu fiquei na tese e consegui êxito no júri. Graças a Deus, naquele júri eu consegui esse êxito extremo daquilo que eu falei para você, da análise corporal dos jurados, muitas vezes, e um movimento simples você consegue trabalhar numa defesa plena. E como faz para a gente trazer essa questão da legítima defesa? E a gente trabalha muito nesse sentido das movimentações, porque muitas vezes a pessoa vivenciou aquilo. Porque não é fácil você conseguir convencer um jurado, porque primeiro que ele não tem conhecimento técnico, então você tem que trazer muitos exemplos e fazer analogia. E segundo, que a legítima defesa, ela é bonita em tudo isso daqui que a gente vê e estuda, mas na praticidade é difícil você comprovar. Você entendeu? Hoje a gente tem as redes sociais que traz os casos e a gente consegue diferenciar muito eles e trazer a situação real. Mas dentro de um plenário do júri não é fácil. É difícil. Mas você tem que saber lidar com a circunstância e as manifestações que os jurados fazem corporalmente, psicologicamente. Legal. Doutor, é muito rica essa experiência, né? Tá aqui contigo. Tenho muitas perguntas, poderia ainda esticar esse papo por horas, como falamos. Imagino que teríamos. Mas a gente já está caminhando mais pro momento final ali. Eu queria que o doutor compartilhasse, acho que um ponto, eu imagino que os dois lados, né? Promotoria, mas também o advogado de defesa, tem olhares opostos, mas os dois têm que observar, né? Os detalhes mínimos ali de tudo que aconteceu. E eu queria que o doutor só desse um paralelo de qual que é a diferença principal quando atuar de um lado ou do outro. Tá. Né? Se um olha mais para o humano, o outro olha mais para o fato. Qual que é para o doutor a principal diferença na análise que é feita? Eu sempre brinco o seguinte, que o promotor de justiça, ele só vê uma coisa na frente dele. Eu acho que eles acordam e já vê, eu quero resolver esse problema, eu quero que esse cara seja condenado. Porque a circunstância mais difícil que tem num plenário do júri, eu sempre trabalho com isso, daí os promotores falam, não, doutor, quando eu vejo, analiso o processo e vejo que não havia necessidade de ser pronunciado, eu peço absolvição aqui,
peça desclassificação. Isso é raro. E eu falo com conhecimento de causa. Isso é raro. O promotor tem uma linha condenatória que ferve nele e é abrasivo. Tem jeito. Ele vai para o plenário do júri para condenar. Para pedir a condenação, não tem conversa. Não tem conversa. Isso é conhecimento de causa. O advogado, ele luta pela defesa do seu cliente. Ele luta pela defesa do seu cliente. Mas dentro dos limites processuais. Então, nós não tapamos os olhos também, né? Eu já tive júri, para você ter uma ideia, para você ver como funciona. Eu já tive júri de tentativa de homicídio simples, qualificado, que eu cheguei para o jurado e falei assim, ó, eu estou pedindo a condenação do meu cliente. Não estou pedindo a absolvição dele. Estou pedindo a condenação do meu cliente. Mas que seja uma condenação justa, dentro daquilo que ele praticou. Qual seja? Que ele seja condenado pela tentativa de homicídio simples, porque não houve qualquer requisito das qualificadoras. As qualificadoras num crime contra a vida, ela vem para quê? Para majorar a pena. Então, um exemplo. Sempre tem um recurso que dificultou a defesa da vítima, motivo fútil, motivo torpe, emboscada. Certo? Sempre vai ter esses casos. Então, a primeira qualificadora, ela dobra a pena. Então, a pena, o juiz veio e falou assim, a pena base é 6 anos, um exemplo, no caso dele, 8. Aí vem a primeira qualificadora, ela dobra. Então, 6 vai para 12. E as demais qualificadoras, elas majoram a pena. Ela não vai dobrar, ela vai majorar. De 1/3, 2/3, metade, 1/6. Tá? Então, o que eu falo? Eu explico as qualificadoras e demonstro que não há qualquer ligação com aquele fato, nenhuma circunstância que leve àquela qualificadora. Então eu falo, eu não quero a absolvição do meu cliente, eu quero a condenação justa, que ele seja condenado pela tentativa de homicídio pura e simples. Tá? E o promotor sempre vai pedir a condenação. Raramente ele vai falar, não, mas nesse caso eu percebi que não havia. Na realidade é o seguinte, ele vê que, ele olha, eu vou ser bem sincero, eu acredito que tem algum promotor assistindo, ele olha quem que está fazendo o júri, qual advogado que está ali degladiando com ele no bom sentido, e ele vai falar assim, é melhor, ele vai bater nessa tecla e vai ganhar, eu já vou pedir aqui. A realidade é essa. Então, quando ele não tem saída... Lê a mesa, né? Ele vem e pede a desclassificação, pede a absolvição. Mas o promotor de justiça, a função dele é só pedir condenação. Não tem conversa. Eu brinco, porque eu tenho amizade, pô. Eu tenho amizade com os promotores, graças a Deus. A gente, dentro da ética e bom senso, a gente entra em qualquer lugar e sai de cabeça erguida. Então, eu nunca tive problemas. Nunca tive problemas com ninguém. Nem com promotor, nem com juiz, nem com delegado. Sempre respeitei e fui sempre muito bem respeitado. Né? Então, assim, mas eu sempre brinco com eles. Falo, esquece. A gente tem um costume... Aí eu falo demais, desculpa. A gente tem um costume, antes de começar o plenário do júri, a gente vem e conversa com o promotor, troca uma ideia. Fala, o que o senhor acha? É um caso de... Né? O que a gente pode fazer? A realidade é essa. A gente não ouve as testemunhas, já vai para o interrogatório, bate na tecla daqui. A gente, vamos pedir a condenação, mas pede uma condenação simples. Vamos trabalhar nisso, trabalhar naquilo, vamos facilitar o trabalho do judiciário.
poucos reconhecem e assumem uma responsabilidade, a maioria não. Ah, doutor, eu tenho convicção de que ele quis fazer o ato mesmo, então eu vou pedir a condenação nos termos da denúncia. Tá bom, vamos trabalhar. É isso que funciona, é assim que funciona. Doutor Diego, chegamos ao fim. Nós agradecemos essa conversa, foi extremamente esclarecedora. Que legal. Obrigada. E assim como no começo, né, o doutor mencionou aí que estivemos juntos aí nos bancos acadêmicos, né? É muito, enfim, gratificante, né? Hoje estar aqui gravando esse podcast e me lembro das suas apresentações de trabalho. Não tinha como não ser um advogado do tribunal de júri, sempre argumentando muito, mas hoje todas as informações compartilhadas são de grande valia aqui para a nossa audiência. Então a gente agradece bastante, né? A gente sempre fala que aqui a gente traz profissionais que vivem o direito na prática. E isso com certeza é evidenciado pelas nossas conversas, né? Então muito obrigada, tá? Pela sua valiosa contribuição para a nossa audiência. Eu agradeço porque assim é um canal central do direito, dá oportunidade para que a gente, o profissional de direito, venha e fale um pouquinho, né? E automaticamente você fala do seu trabalho, da sua pessoa, não tem como fugir disso. E são poucos os momentos que nós temos a oportunidade, quase nunca, de colocar quem somos nós. Então, um programa desse traz assim, além de ajudar o público em geral no conhecimento do direito e também a gente um pouco demonstrar do trabalho. Eu que agradeço, eu fico estritamente feliz. Obrigado. Muito obrigado, doutor. Sensacional. E para você que está assistindo até o final com a gente, deixe seu comentário aqui embaixo, deixe perguntas, professor. O doutor pode voltar aqui mais vezes, porque a conversa... Eu segurei algumas perguntas aqui, porque eu já vou deixar para a próxima. Mas, enfim, muito obrigado a todos e até a próxima.